Muito bem. Bem-vindas ao quarto encontro da mentoria em terapia floral, Flor de Amor. Al cuarto encuentro de la mentoría de Flor de Amor. Então, hoje o assunto colocado Hoy el asunto colocado, é quando o terapeuta sente que deve estudar mais. cuando el terapeuta siente que debe estudiar más. E hoje, coincidentemente, né, Y hoy, coincidentemente, estamos no dia do terapeuta floral. estamos en el Día del Terapeuta Floral. Ou seja, hoje estamos gravando essa aula no dia do terapeuta floral, dia 24 de setembro. Hoy estamos grabando este encuentro en el Día del Terapeuta Floral, 24 de septiembre. Que aqui no Hemisfério Sul também é o portal da primavera. Que acá en el hemisferio sur también es el portal de la primavera. Isso também potencia essa força da conexão com as flores, né? Y potencia esa conexión con las flores. Mas também eu quero trazer que o Dia do Terapeuta Floral, ele foi instituído Más quiero traerles que el Día del Terapeuta Floral fue, sí, no sé cómo se dice. e la apresentação, vas a saber. Ah, Aí. la tengo acá, pero pensé que se no estaba. Olha, foi Se estableció. Ahí va. então esse dia foi instituído para lembrar da importância da nossa profissão. Para recordar la importancia de la profesión. Mas por que 24 de setembro? Más por qué 24 de septiembre. Bom, essa data foi escolhida em homenagem ao Dr. Edward Bach, Esa fecha fue elegida en honor al doctor Edward Bach, que foi o criador do método da terapia floral. el creador del método de la terapia floral. E essa data ela é celebrada no mundo inteiro. Y este día se celebra en el mundo entero. A busca desse ser, do Dr. Edward Bach, La búsqueda de este ser que se formó, o sea, de este ser Edward Bach, Edward Bach, que ele se formou como médico, él se formó como médico, como imunologista como inmunólogo e como homeopata. y como homeópata. Desde o que ele sempre buscou desde o início Y lo que siempre él buscó desde el inicio era trabalhar mais desde a prevenção em saúde. trabajar desde la prevención de la salud. Trabalhando a raiz emocional das doenças. Trabajando la raíz emocional de los dolores. Essa era sua busca de vida. Esa era su búsqueda de vida. Ajudar as pessoas a não adoecerem. Ayudar a las personas a que no se enfermen. A vida desse criador do método, La vida de este creador del método, da terapia floral como conhecemos hoje, de la terapia floral como la conocemos hoy, foi uma vida de muita entrega, fue una vida de mucha entrega, de muita compaixão de mucha compasión e de dedicação ao bem da humanidade. y de dedicación al bien de la humanidad. Então é justo que hoje a gente homenageie ele, certo? Entonces es justo que se le homenajee a él, ¿no? Quando eu comecei a me preparar hoje, eu senti muito a presença dele. Cuando me empecé a preparar, yo sentí mucho la presencia de él. O legado o legado do Dr. Edward Bach. El legado del doctor Edward Bach.
seu trabalho com a terapia floral, ele começou após abandonar a sua carreira de médico. Su trabajo con la terapia floral la comenzó luego de haber dejado su carrera de médico. Ele fez uma quebra, ele abandonou a medicina, Él hizo un quiebre, abandonó la medicina foi embora da cidade para o campo. y se fue de la ciudad al campo. Isso aconteceu no fim da Primeira Guerra. Y eso sucedió al fin de la Primera Guerra. Então, imagina, ele estava lá trabalhando como médico, atendendo gente na guerra, né? Entonces, imagínense, estaba atendiendo ahí gente en la guerra, de la guerra. E a experiência, então, dele da medicina foi muito dura, né? Entonces, la experiencia de él en la medicina fue muy dura. E ele estava doente de câncer. Y él estaba enfermo de cáncer. E era um câncer que disseram que era fatal e ia morrer em pouquinho tempo. Y le dijeron que era un cáncer fatal y que iba a morir en poco tiempo. Ele abandonou tudo, foi embora para o campo, no país de Gales. Abandonó todo y se fue al país de Gales. E aí ele começou a fazer o seu trabalho com as flores. Y ahí empezó a hacer su trabajo con las flores. Um pouco que aconteceu alguns acidentes. Un poco que sucede, o sea, sucedieron Ocorreram algunos uns acidentes, como accidentes que levaram ele a precisar adaptar o que ele fazia da homeopatia e se usar das flores. que lo llevaron a como adaptar lo que hacía en la homeopatía y usar las flores. Mas por um acidente, porque ele esqueceu o material na cidade. Más por un accidente porque se olvidó de un material en la ciudad. Então, assim, meio que a vida foi levando ele para caminhar por onde ele caminhou, certo? Medio que la vida lo fue llevando a caminar por donde él caminó. E ele testava as flores, as essências florais nele. Él testeaba las esencias florales en él. E ele primeiro vivia a dor, depois tomava o floral e depois ele processava aquilo. Él primero vivía el dolor, después tomaba el floral y después procesaba eso. E assim ele foi fazendo por 19 anos. Y así lo fue haciendo por 19 años. Onde ele finalizou o sistema. Donde él finalizó el sistema. E poucos meses depois ele morreu. Y pocos meses después se murió. Com 50 anos. Con 50 años. Tá? Então, dizem que tudo que ele tinha era algo assim como 50 libras no bolso e uma filha. Y decían que él tenía solamente 50 libras en el bolso y una hija. No bolsillo. En el bolsillo, en el bolso. Então, ele dedicou a vida dele, o legado que ele deixou de herança é isso. Él dedicó, o sea, su herencia. Lo que dejó de legado, su herencia, foi esse. Essa era a riqueza que ele construiu ao longo da vida e que ele deixou e que até hoje está aqui. Esa es la riqueza que él generó y dejó y que hasta hoy está aquí. Então, isso também traz uma reflexão sobre qual é a nossa riqueza, certo? Entonces también traigo la reflexión de cuál es nuestra riqueza, ¿no? E que legado a gente está deixando para os outros, né? Y qué legado estamos dejando a los otros. Porque essa riqueza dele é uma riqueza sem fim. Porque esa riqueza de él es una riqueza sin fin. Assim como os florais. Así como los florales. Porque eles têm essa coisa de se multiplicar, se multiplicar, se multiplicar. É uma riqueza sem fim.
Porque tienen eso de multiplicarse, sin fin. E eu quero trazer hoje um pouco a questão do exemplo que ele nos deu. Y quiero traer un poco eso del ejemplo que él nos dejó. Como que nós podemos aprender com o exemplo do Dr. Edward Bach? ¿Cómo podemos aprender del ejemplo del doctor Edward Bach? Bom, a primeira coisa é a ruptura com uma visão paliativa da medicina tradicional. Primera cosa, romper con la visión paliativa de la medicina tradicional. Ele não queria só remendar um problema. Él no quería solamente remendar un problema. Ele queria ir na causa lá profunda do adoecimento e ajudar as pessoas a não chegarem naquele ponto de adoecimento. Él quería ir a ese punto profundo del dolor para que no llegue la persona al dolor, al padecimiento. Não, ele queria ir en la causa profunda de la enfermedad y así evitar que las personas se enfermaran. A gente tem que entender que ele era médico. Tenemos que entender que él era médico. Ele buscava ajudar as pessoas a ficarem saudáveis. Él buscaba que las personas estén saludables. Então, ele ainda olhava para a saúde física, né? Mesmo conhecendo um fundo emocional e espiritual por Él trás. miraba a la salud física más allá de ver en lo profundo una salud emocional atrás. Ele era espiritualista, ele sabia que existia o espírito. Él era espiritualista, sabía que había un espíritu. Ele dizia, isso são remédios para a alma. Él decía, esos son remedios para el alma. Então, ele entendia a existência da alma, mas ele ainda tinha aquele treinamento de olhar para a saúde física. Él entendía cómo sería Daya Existência del alma, sim, mas, pero aún tenía como ese foco la salud física. Sim. Então, é importante entender essa diferença com que, por exemplo, eu trago hoje de terapia floral. Entonces es importante traer esa diferencia que yo lo traigo desde la terapia floral. Porque, por exemplo, a minha formação é com base de psicologia, de psicanálise. Porque mi base es de psicología, de psicoanálisis. Então, a gente sempre é permeado pela nossa formação de base. Nosotros siempre somos permeados por nuestra formación de base. Então, se você for fazer um sistema floral de alguém que é químico farmacêutico, vai ter outra visão. Si van a hacer una formación de un químico farmacéutico, una terapia de un químico farmacéutico, va a tener otra visión. Porque cada um olha desde um ponto de vista, certo? Cada uno mira desde un punto de vista. Então, ele era médico, ele queria ver as pessoas saudáveis. Él era médico, él quería ver a las personas saludables. E ele observou que existiam questões emocionais que faziam as pessoas adoecer. Y él observó que había cuestiones emocionales que hacían que las personas se enfermen. E também ele criou uma espécie de tipologia de personalidades. Y también creó como una especie de tipologías de personalidades. O que é muito da esfera médica, né? Que es muy de la esfera médica, ¿no? Hoje, eu estudei psiquiatria também, e psicopatologia clínica, né? Yo estudié Eu estudei psiquiatria e psicopatologia clínica também. E você tem toda uma tipologia. Y tenés toda una tipología. Né? Hoje é o DSM-5, DSM-5.
que é um manual médico onde tipifica as doenças mentais. Que es un manual físico, un manual que tiene todas las dolencias mentales. Tipifica. Tipifica. Las enfermedades mentales las classifica, les dá nombre. Sim? Então, a medicina ela opera assim, por mais que ele entendesse que o jeito de curar não era um jeito que ele concordava, ele ainda era um médico. Más allá de que el método, él entendía que había un método que no era el que ay, no sé cómo traducirte eso. Não era um método que ele estava de acordo. Tá? Pero igual era um médico. Pensava como médico. Uhum. Então, o que ele fazia era pegar as flores e associar a grupos de personalidade. Entonces lo que hacía él era agarrar las flores y asociarlas a tipologías de personalidades. Agrupava por personalidade. Então, é quase como dizer, no meu sistema, a Cid é muito floral, alegria de viver. A Vera, muito floral, perdão. Entende? Sería Como que a personalidade dela é isso. Sería como Sidi es muy alegría de vivir, Vero es muy perdón, como si su personalidad fuera el floral. Entende? É assim que funciona dentro desse sistema dele. Es así como funciona dentro del sistema de él. Então, é uma visão que é um pouco mais um ponto de vista médico. Entonces es más una visión de un punto de vista médico. Mas é importante olhar a ruptura que ele fez. Más es importante ver la ruptura que hizo. Estamos falando que ele fez isso nos anos 30, 1930. Estamos viendo que él hizo esto en 1930. É muito tempo atrás. Mucho tiempo atrás. Na Inglaterra. En Inglaterra. Tá bom? Então, é importante a gente ver o exemplo dele, a capacidade que ele teve de fazer essa ruptura. Entonces es importante ver el ejemplo de él y la capacidad que tuvo de hacer esa ruptura. Porque aqui eu estou falando, certo, dos exemplos que a gente pode tomar dele. Porque aquí estoy hablando de los ejemplos que podemos tomar de él. Que a gente, para poder avançar na nossa caminhada de alma, muitas vezes... Que lo que tenemos que hacer para avanzar en nuestro camino del alma es muchas veces... fazer uma ruptura com algo que a gente vinha fazendo. Es hacer una ruptura con algo que veníamos haciendo. E muitas vezes até questionar a nossa caminhada profissional. Y muchas veces cuestionar nuestro camino profesional. Eu fiz isso. Yo hice eso. Ele fez isso. Él hizo eso. A segunda coisa que eu quero trazer, la segunda cosa que quiero traer, segundo exemplo que a gente pode tomar dele, el segundo ejemplo que podemos tomar de él, é a importância de dar atenção para o papel das emoções na nossa saúde. la importancia de darle atención al papel de las emociones en nuestra salud. Tá. Esse foco no emocional que a terapia floral insiste. Ese foco en emocional. Ese foco emocional que la terapia floral insiste. Sim, por quê? Porque como a gente está numa época muito diferente do Dr. Bach. Porque como estamos en una época totalmente diferente a la del Dr. Bach, onde estamos num pós-pandemia, donde estamos en un pós-pandemia, onde as pessoas saíram buscando loucamente todo tipo de alternativa para suas dores. Donde las personas salieron a buscar cualquier terapia alternativa para sus dolores. Sem querer, a gente traz linguagens para a terapia floral que não são da terapia floral. Ahí no te entendí. Ahí. Sin querer, traemos un lenguaje para la terapia floral que no es de la terapia floral. Por exemplo,
falar de questões cósmicas em relação à terapia floral. Por ejemplo, hablar de cuestiones cósmicas en relación a la terapia floral. Não tem sentido, porque vem das flores, é algo elemental da terra, da natureza, No tiene entende? sentido porque viene de algo natural, de la naturaleza, de las flores. Então, se tem uma conexão, por exemplo, com os planetas, Por ejemplo, si tienen una conexión con los planetas ou com a Lua, o con la luna, é desde um estudo de como tudo aqui que está aqui na Terra é afetado pelos movimentos do céu. es desde un estudio en donde los movimientos de los planetas afectan a lo que pasa en la Tierra. Mas isso não, a gente tem que colocar no seu devido lugar o que é uma terapia floral. Más tenemos que ubicar en su debido lugar lo que es una terapia floral, Que é o foco nas emoções. que es el foco en las emociones. Porque às vezes até tem correntes que acham que o emocional é algo como se fosse inferior, que não deve ser nem olhado, deve ser apagado. Porque hay algunas corrientes que hasta dicen que lo emocional es algo inferior, algo que debe ser apagado. E na verdade, a terapia floral diz: não, você tem que sentir tudo. Y la verdad, la terapia floral te dice, hay que sentir todo, Você tem que processar essa emoção. hay que procesar esa emoción. As flores fazem a gente entrar em contato com a emoção até que ela vai clareando e vai ficando mais fácil lidar com ela. Las flores van haciendo foco en la emoción hasta que se va clarificando y queda más liviana. Queda más. Então, entende? A gente tem que ter cuidado para não misturar linguagens. Entonces hay que tener cuidado para no mezclar los lenguajes. E entender que o foco da terapia floral é sim ajudar a gente a lidar com as emoções. Entender que el foco de la terapia floral es ayudar a las personas a lidiar con las emociones. Então, quando a gente trabalha com terapia floral, Entonces, cuando trabajamos con terapia floral, a gente não vai fugir das nossas emoções. no vamos a huir de nuestras emociones. A gente não vai ficar com vergonha de estar sentindo coisas, No vamos a estar con vergüenza de sentir cosas, achando que é menos evoluída porque sente medo, porque sente raiva, que sente tristeza. sintiendo que somos menos evolucionadas por sentir tristeza, rabia. Não, porque a terapia floral diz: olha para as emoções, Porque la terapia floral dice, mira las emociones, trabalha essas emoções trabaja esas emociones e desenvolva uma inteligência emocional. y desarrolle una inteligencia emocional. Tá? Terceira coisa que a gente pode tomar como exemplo dele. La tercera cosa que podemos tomar como ejemplo de él, A humildade para com a natureza e a sua simplicidade. la humildad hacia la naturaleza y su sencillez. Tá? Ele era extremamente simples na sua abordagem de terapia floral. Él era extremadamente simple en el abordaje de la terapia floral. Até o que ele escreveu foi simples. Hasta lo que él escribió fue simple. A forma como ele extraía era simples, sem um monte de aparelhagens estranhas. La manera que él traía era simple, sin mucha Sem muito aparataje. aparato. Porque ele dizia, tá ali na natureza tudo, eu não preciso agregar nada à natureza. Porque decía, ahí está todo en la naturaleza, no necesito agregar nada. Certo? Claro que ele aplicava os métodos de diminuição da intensidade e exaltação, que ele trazia da homeopatia, né? Claro que él traía esto de disminución de la De la intensidad de la sustancia y
después y, la y exaltación, ¿no? O sea, él diluía, que es lo que hacemos, y después exaltaba la fuerza de aquello, diluído. É lo que se hace. O método dele era isso, né? É o método que eu faço, né? É ultra diluído aquilo, é algo que é imperceptível fisicamente, porém está exaltado de outro jeito. Está tan diluido, pero está exaltado de otra manera. Porém, sem adicionar coisas. Sin embargo, sin adicionar cosas. Sim, porque é simples. Porque é simples. Tá? Então, humildade para entender que essa cura, essa ajuda vem da natureza. Entonces, humildad para que esa cura, esa ayuda viene de la naturaleza. E que quanto mais simples, melhor. Y que cuanto más simple, mejor. A natureza nos dá e a gente só recebe e agradece. La naturaleza nos da y nosotros solo recibimos y agradecemos. A terapia floral, ela tem essa característica da simplicidade. La terapia floral tiene esa característica de simplicidad. E de humildade para com a mãe natureza. Y de humildad con la madre naturaleza. E eu sinto que isso ele gostaria que continuasse sendo transmitido. Y yo siento que él le gustaría que así siga siendo transmitido. A quarta coisa. La cuarta cosa. O quarto exemplo. El cuarto ejemplo. Aplicar tudo em si. Aplicar todo en sí. Sentir em si. Sentir en una misma. O poder de cura das flores. El poder sanador de las flores. Tá? Ele aplicava tudo nele primeiro. Ele aplicava todo en él primero. Então, para quem quer trazer os florais para o seu trabalho, entonces, para quien quiere traer los florales a su trabajo, traga primeiro para si, para a sua vida. Tráigalo primero para su vida. Tome floral todo dia. Tome floral todos los días. Isso também é humildade. Eso también es humildad. Tá bom? E o quinto exemplo, e último, que eu quero trazer hoje. El quinto ejemplo y el último que quiero traer hoy. É a dedicação de tempo. Dedica tiempo. Para observar. Para observar. E registrar. Y registrar. Seu processo de cura com as flores. Tu proceso de sanación con las flores. Ele levou 19 anos. Él llevó 19 años. Por que você iria fazer isso num mês? ¿Por qué harías eso en un mes? Entende? Tá certo? Deu para entender que ele tem muito exemplo para a gente aprender com ele? Entonces entienden que hay mucho ejemplo para aprender de él. Mais uma vez, eu acho que a palavra é humildade. Mas creo que la palabra es humildad. Então, você quer ficar cada vez melhor em terapia floral? Si quieres ser cada vez mejor en terapia floral, continue a tomar florais. Continúa tomando floral. Continua observando as suas emoções e sensações. Continúa observando las emociones y las sensaciones. Dedica tempo ao teu processo. Dedica tiempo a tu proceso. E registra. Y registra. Bom, para quebrar um pouquinho o tema. Para quebrar un poco el tema. Tenemos 1 minuto y se va a cortar. Então, eu vou contar e a gente corta.
diz que o Dr. Bach, ele tinha uns rompantes de vez em quando. Decía que el doctor Bach tenía Como, a veces unos accesos de rabia. E que quando ele veio, foi para o interior, ele queimou todos os papéis dos estudos que ele tinha feito lá na cidade. y cuando se fue al interior quemó todos los estudios que tenía en la ciudad, de la ciudad. Ele registrava muito e aí, quando ele fez o corte, ele decidiu queimar todo o passado. Él registraba mucho y decidió quemar todo el pasado. Então tá. E eu prometi hoje falar sobre escrita intuitiva. Y prometí hablar hoy sobre escritura intuitiva. Tem um exercício muito poderoso Tengo un ejercicio muy poderoso e simples, sencillo, y simple que podemos fazer para conversar com as flores. que podemos hacer para conversar con las flores. Que é, nós tomamos nosso floral num estado de tranquilidade e presença. Que es, tomamos nuestro floral en un estado de tranquilidad y de presencia. Sentimos. Sentimos. E logo em seguida, escrevemos. Y luego después anotamos. Tudo que vem a nós como intuição e percepção. Todo lo que nos llega como intuición o percepción. Nós podemos fazer isso todos os dias. Podemos hacer eso todos los días. Levando um diário das nossas descobertas pessoais. Llevar un diario de nuestros descubrimientos personales. E da forma que o floral está trabalhando conosco. Y de la forma en la que el floral está operando con nosotros. Para clarear o estado emocional que está sendo trabalhado. Para aclarar el estado emocional que se está trabajando. E o mais importante, sem julgamentos. Y lo más importante, sin juzgar. Porque às vezes a gente sente, mas não quer escrever porque fica com vergonha de escrever aquilo ali no caderno. Porque a veces sentimos, pero nos quedamos con vergüenza de escribir lo que estamos sintiendo. Não, é para você. É para vos. Então escreve tudo que vem. Entonces escribe todo lo que viene. Porque para que a escrita seja realmente intuitiva, precisa ter esse sem julgamento. Porque para que la escritura sea realmente efectiva, tiene que ser sin juzgar. E depois que você exercitar muito isso, y después de que ejercitas mucho eso, você pode usar essa capacidade para outras coisas. y después de que ejercitaste mucho eso, podés usar esa capacidad para muchas cosas. Você pode exercitar a escrita intuitiva para outras intenções da sua vida. Podés ejercitar esa escritura intuitiva en muchas cuestiones de tu vida. Porque você aprendeu a conversar com esse seu lado que é só sensitivo. Porque aprendiste a conversar con tu lado que es solamente sensible. Certo? E a outra coisa que eu sinto que é importante falar é sobre os sonhos do terapeuta floral. Y creo algo importante hablar también es sobre los sueños del terapeuta floral. Dentro de nós, dentro de nosotros, estão as chaves para conectar. Están las llaves para conectar com uma realidade muito mais ampla daquela que conhecemos. con una realidad mucho más amplia de la que conocemos. Os florais nos ajudam a encontrar essas chaves. Los florales nos ayudan a encontrar esas llaves. E assim nós abrimos as portas do nosso eu inconsciente. Y así abrir las puertas a nuestro yo inconsciente.
muitos sinais de que isso está acontecendo virão através dos sonhos. Muchas señales de que esto ya está sucediendo vendrán a través de los sueños. Por isso é importante anotá-los Por eso es importante anotarlos e refletir sobre a mensagem y que chegou. reflexionar sobre el mensaje que llegó. É possível que a nossa inteligência intuitiva Es posible que nuestra inteligencia intuitiva se expanda, se expanda, beneficiando-nos na nossa prática profissional. beneficiándonos en la práctica profesional. Porque um bom terapeuta precisa ter boa intuição. Porque un buen terapeuta precisa tener buena intuición. Eu, particularmente, tenho sonhos que têm a ver com o processo da pessoa que está se atendendo comigo. Por ejemplo, yo tengo sueños que tienen que ver con el proceso de la persona que estoy atendiendo. Às vezes, na noite anterior à sessão. A veces en la noche anterior a la sesión. Então, os sonhos são bem importantes. Entonces los sueños son bien importantes. E trazendo um pouco mais um exemplo sobre como utilizar essa técnica de forma inteligente. Y trayendo un ejemplo más de cómo utilizar esta técnica de una manera inteligente. Você sentir qual que é a questão que você está precisando clarear? ¿Sentís la situación que necesitas aclarar? Você, antes de dormir, toma um floral que você escolhe para clarear essa situação. Antes de dormir, tomas un floral que sentís que es el floral para aclarar esa situación. E você pede para que venha em sonhos a resposta. Y pedís en sueños para que venga la respuesta. Para que venga la respuesta en sueños. Despierta, pedir para que le venga la respuesta en sueños. Estoy pineada así, ¿no? Sí, sí. Tá. Esse é um exemplo, sabe? Ese es un ejemplo, ¿sí? De como ajudar a fazer esse processo integrando os sonhos como uma ferramenta do trabalho. De ayudar a cómo integrar los sueños al trabajo. Certo? Alguém quer trazer alguma pergunta sobre isso, ou um exemplo, algo que queira um esclarecimento? Freno el video. No precisa, puede dejar. No. Sí, a mí, y creo que está bueno también como anotar esas reflexiones porque al principio no te das cuenta que tiene que ver con el proceso. Pensás que fue un sueño más, quizás. Cid está falando que é importante porque no início, às vezes, a gente não entende que os sonhos têm a ver com o processo. A gente acha que é só um sonho. Y ahora que ya voy varios años con vos de terapeuta floral y estoy teniendo unos sueños muy, no sé si premonitorios, pero realmente que ayudan en la situación que está pasando, en la situación que sueño. E agora que faz tempo que ela está trabalhando como terapeuta floral e tomando seus florais, ela tem sonhos que não são exatamente premonitórios, mas que ajudam a resolver a situação que está acontecendo. Y esto hace poco, hace unos meses que estoy muy activa a nivel sueños, porque los estoy registrando muy con presencia. E isso começou a acontecer muito mais nos últimos meses, porque eu comecei a anotar mais e a ficar mais consciente, analisando qual a mensagem. Tudo bem. Mais alguém? ¿Más? Ali, mais?
Isahu, creo. Não? Tá. Algum exemplo de um sonho que deu um clique, ou que trouxe algo ligado à toma do floral? Em, Traducime, traducime y deja ver si... ¿Puede traer algún sueño que hizo un clic sobre la terapia floral o sobre algún proceso? Algún floral que tomaron que les hizo traer un... como que después soñaron y les cayó la información. ¿Algún floral que después soñaron y que les haya caído la información? Caído la ficha, como le decimos acá. Ahí está. Ahí sí yo. Me pasó que, o sea, como que yo de toda mi vida he tenido mucha conexión con los sueños, más un momento que estaba como muy, era un montón, no entendía nada. Y empecé a tomar Duerma Bien, y en ese momento fue como que los sueños eran precisos, como que venía tan confundida, había perdido la habilidad de entenderlos y fue como, bueno, entonces vamos a ponértelo fácil para que los entiendas, no te compliques. O que a Isahu está falando é que ela já tinha essa coisa de olhar para os sonhos e tentar entender, mas chegou um momento que era muita coisa e começou a ficar confuso, embaralhado, e aí ela começou a tomar Durma Bem, e aí é como se fossem organizados os sonhos para que ela pudesse entender a mensagem. Muito bem. Graças. Certo? Mais alguém quer falar alguma coisa? ¿Alguien más quiere hablar de alguna cosa? Bem, então tá. Então continuamos. Entonces continuamos. Bom, continuamos aprendendo. Esse é o que eu ia trazer. A questão do continuar aprendendo. Y continuamos aprendiendo, algo que quería traerles, continuar aprendiendo. Que o caminho de aprendizado em terapia floral é infinito. El camino de aprendizaje en terapia floral es infinito. E eu recomendo fazê-lo com tempo. Y recomiendo hacerlo con tiempo. Porque é assim que a natureza gosta de nos ensinar. Y así le gusta enseñar a la naturaleza. Nós temos aqui quem está presente, já terminou ou está fazendo a formação em terapia floral. ¿Cómo, Daya? Quienes están presentes hoy ya terminaron o están haciendo la formación en terapia floral. Mas tem, né, essa formação disponível, né, para quem deseja ir a fundo nessa caminhada mágica. Más tenemos ese camino. Tenemos esa formación disponible para quien quiere ir a fondo este sendero mágico. E para quem já se sente preparado, também é possível fazer os estudos de alquimista floral. Y para quienes ya se sienten preparadas, es posible empezar a estudiar alquimia floral. E aí dá para aprender a fazer, a desenvolver as fórmulas personalizadas. Aprendiendo a desarrollar fórmulas florales personalizadas. Uma das coisas que é característica do meu sistema Algo característico de mi sistema é que eu tento desenvolver uma forma de ensino que intento desarrollar la forma en la que enseño que não seja hierárquica, que no sea jerárquica, que não seja você primeiro tem que fazer a iniciação 1 para depois fazer 2 para depois fazer a 3. no tenés que hacer la primera iniciación para después hacer 1, para después hacer 2, después hacer 3. Então você pode alternar a ordem de como você, dos cursos que você faz. Vos podés alternar el orden de los cursos que podés hacer. Uma formação em terapia floral que ela também é parte do sistema é, por exemplo, New Life Activation. Una formación que también está dentro del sistema New Life es New Life Activation. Ou, por exemplo, a formação de constelação Meu Universo.
O la constelación Mi Universo, essa visão sistêmica, né? es la visión sistémica. Não tem uma ordem, qual que eu faço primeiro, qual que eu faço depois. No hay un orden, cuál hago primero, cuál hago después. Tem gente aqui que está no curso inscrito, que não fez ainda nada e está fazendo por primeira vez a mentoria, é o seu primeiro curso. Hay alguien que no hizo nada hasta ahora y está como primer curso haciendo la mentoría. Ou pode ser que tenha gente aqui que já fez um monte de cursos e está fazendo agora a mentoria. O puede ser que hayan personas que hicieron un montón de cursos y están haciendo la mentoría. Então, aqui não é uma escolinha daquelas, né, que a gente faz primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Aquí no es una escuelita en donde se hace primer grado, segundo grado, tercer grado. A minha ideia é ir montando como se fosse um quebra-cabeças. Mi idea es ir montando como si fuese un rompecabezas. Ou como se fosse algo que quando vai se engatando com outras coisas vai ficando mais complexo, mas vai crescendo, pode crescer para qualquer lado o seu saber sobre terapia floral, certo? Algo como cuando se va juntando otras cosas, se va creando y vos podés ir armando para el lado que vos quisieras. Então, não tem melhor ou pior. Entonces no hay mejor o peor. A ideia é oferecer várias formações que você escolha conforme a sua necessidade e possibilidade no momento. La idea es ofrecer varias formaciones en donde uno puede hacer según sus posibilidades y su Disponibilidade também. Porque, de repente, você também precisa ver como aquilo encaixa na sua vida para poder honrar esse processo, né? De repente tenés que ver cómo eso encaja en tu vida para poder honrar ese proceso. Então, o mais importante é você saber que você vai ter várias possibilidades. Entonces, lo más importante saber es que vas a tener varias posibilidades. E você vai escolher por onde vai montar o seu ensino, o seu aprendizado com as flores. Vas a escoger por dónde ir montando tu aprendizaje. Mas é infinito a possibilidade de aprendizado. Más es infinito la posibilidad de aprender. Porque também depende de você, né? Porque también depende de vos. Você pode fazer um curso e aprender 10% do que a outra pessoa que fez o mesmo curso, por exemplo. Podés hacer un curso y aprender el 10% de lo que aprendió otra persona, por ejemplo. E mesmo fazendo todas as aulas. Y mismo haciendo todas las clases. Porque, como a gente falou aqui, tem outras coisas que precisa fazer. Porque, como hablamos aquí, hay otras cosas que precisamos hacer. Que é essa consciência de trazer a terapia floral para a sua vida, para o seu dia a dia. Que es esa conciencia de traer la terapia floral a su día a día, a su vida. Fazer disso o seu estilo de vida. Hacer de eso tu estilo de vida. Se eu vou citar 2 exemplos que eu conheço de quem está hoje presente. Voy a citar 2 ejemplos de quienes están hoy presentes. Eu sei de uma pessoa que está aqui presente que de tanto em tanto toma banho numa banheira com florais. Sé de alguien que de tanto en tanto toma floral en una bañadera de... Sí, toma baño con floral. Sim. E sei de outra pessoa aqui que de vez em quando faz pão com floral. Y sé de otra persona que también hace pan con floral. Assim como tem gente que faz, que tem aqui no grupo, inclusive, que faz seus sprays aromáticos com florais. Y que de otras personas que de aquí del grupo que hacen sprays con floral. Ou gente que faz vela com floral. O que hacen velas con floral. Sim, então é infinito o aprendizado. Entonces es infinito el aprendizaje.
Eu vou abrir possibilidades de entendimento e de estímulo. Voy abriendo posibilidades de entendimiento y estímulo. Mas aí você vai desenvolver aquilo no seu dia a dia. Más vas a desarrollar eso, desarrollar eso en tu día a día. Aplicar na vida prática isso aí. Vas a aplicar en tu vida práctica. Então, o aprendizado de cada um vai ser único, Entonces el aprendizaje de cada uno va a ser único, individual. individual. Não tem um que sabe mais que o outro. No tenemos que saber más que el otro. Não vai ter uma pessoa que sabe mais, porque cada um sabe mais de uma parte. No va a haber alguien que sabe más que otro, sino que alguien va a saber más que el otro en otra parte. Muito bem. Muy bien. Eu acho que, para mim, nós chegamos no final do que eu queria transmitir hoje. Yo creo que hoy llegamos al final de lo que quería transmitir hoy. Da importância da gente usar como referência, né, aqueles que trilharam o caminho da terapia floral. De la importancia de traer como ejemplo los que caminaron el camino de la terapia floral. Olhar para o Dr. Edward Bach e dizer: nossa, que incrível essa riqueza que ele nos herdou. Mirar al Dr. Edward Bach y decir que miren qué buena Qué increíble esa riqueza que él nos dejó. Sim. Que vocês possam olhar para mim e digam: nossa, que incrível, olha quanto tempo ela deve ter dedicado para poder trazer isso aí. Qué bueno que puedan mirarme a mí y decir, miren, cuánto tiempo le habrá llevado para traer todo lo que está hoy aquí. Sim. E que quando você pega um floral, Que cuando agarres un flasquito, un floral, quando você olha, né, isso aqui, cuando miras esto aquí, você entende que é uma riqueza. entiendas que es una riqueza. Você dê valor a isso. Da valor a eso. Que quando você lê aqui né, o descritivo, Que cuando leas el descriptivo, em 3 línguas, esse aqui do Brasil, ele está em 3 línguas, né? É muito trabalho. es mucho trabajo. E principalmente porque o trabalho foi de dentro para fora. Y más porque el trabajo fue de dentro hacia afuera. Ou seja, imagina como é difícil transformar tudo isso em palavra. Imagina cómo es difícil transformar todo eso en palabras. Tem alguém que perguntou aqui, deve ser uma pessoa repetente. Debe ser una persona que... Estão perguntando aqui se tem um livro do Dr. Edward Bach para indicar. E eu sei que eu indiquei na bibliografia do curso, mas tudo bem. Há um livro de Edward Bach que se chama Los 12 Curadores. Tem um livro que chama Os 12 Curadores, 12 Healers. E, se não me engano, no site do Bach Center está de graça esse livro para download. Si no me equivoco, en la web de Bach creo que está gratuito ese libro. Mas também vale a pena ter ele, é um livro pequenininho e simples. Mas também... O que vem impresso é assim, tem os 12 curadores e tem o Cura-te a ti mesmo, junto. Hay un libro pequeño que tiene impreso, que tiene los 12 curadores y... ¿Cómo es el otro? Cura-te a ti mesmo. Cúrate a ti mismo. É um livro só, é o que ele escreveu. Bem pequenininho. Tá? Eu não tenho aqui porque o meu está lá no laboratório hoje. Não lo tenho acá porque o meu está no laboratório. Eu acho que vale a pena ter. E entender. Creo que vale a pena tener
sostenerlo y entender. Vai entender um pouco mais a fundo o que eu transmiti hoje, que não dá tempo de colocar tudo, certo? Para entender lo que transmití hoy, porque no da el tiempo para transmitir todo, ¿sí? E se vocês tiverem dúvida, só mandar as perguntas, Y tá si bom? tienen dudas, solo mandar las preguntas, ¿sí? Enquanto lerem esse livro. En cuanto vayan leyendo ese libro. Mas eu também gostaria que quem não fez nenhuma pergunta, nenhuma colocação, coloque sua palavra antes de fechar, para deixar já gravado aqui algo mais de exemplo para quem vai assistir depois. Más, igualmente me gustaría quien no participó que pueda dar una palabra para que quede grabado y quede como ejemplo a quien participe después. Si quieren ver o Claudia traer algo. Clau me escribió que estaba medio con el internet medio malo, que le iba y volvía. No sé si ahora Puede la pregunta. ¿Vero? ¿Pregunta o...? Comentario también, lo que quieras. No, yo me quedo con esto de que uno no deja nunca de aprender y que cada aula, cuando la volvés a ver en otro tiempo, te trae una nueva información. Es como si las antenas estuvieran paradas para algún aspecto en algún momento y en otro momento captaran otra cosa. Y entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a reciclar. A Vero, Soy la gran recicladora. Pero Ela sí, si bien yo me guardé del sendero toda la información, justo lo hablábamos en estos días, que no es lo mismo volver a ver el video, porque uno está sintonizado de otra manera y el aprendizaje es otro. Y eso quiero traer, la importancia de no hay que hacer un nuevo curso, sino como que reforzar lo que ya vimos, porque no es lo mismo hacerlo ahora que yo ya hago florales, siento que ahora el aprendizaje es otro, es más profundo, ¿no? Y nada, como eso. O que a Verônica está trazendo é que ela fez a Jornada Lua das Flores e ela sente que ela está acessando novas informações que ela talvez deixou escapar lá atrás e que ela sente que ela vai estar reciclando, porque agora ela já tendo a prática, ela sente que ela vai conseguir talvez polir, talvez reforçar os conhecimentos, né? Muito bem. Reciclar. Adoro reciclar. Yo quería comentarte algo. A mí me pasó que el otro día, no sé si se escucha bien, porque estoy con el internet medio... Sí, sí. A la profesora de Pilates le llevé las cartas y ella tenía que elegir una, y justo es como que yo miré una carta y no le podía sacar la vista de encima, y ella eligió esa carta, o sea, justo era, y sintió que era para ella, así que ese floral. Así que bueno, re contenta de estar también. Pero como que a veces me pasa que presiento o las siento las cosas. Sabía que tenía que elegir esa carta y como que yo puse foco y quizás le transmití la energía como para que elija esa carta, no lo sé. A Cláudia está trazendo que ela está exercitando com as cartas, né? E que levou para a professora de Pilates e ela estava sentindo, já que era uma carta, e a professora escolheu justo essa. E aí ela percebe que ela está muito intuitiva, com a intuição muito aguçada já, e também ela fica na dúvida, será que eu influenciei ela? Não, não la influenciaste. No tenés tanto poder así. Eu que não usas assim a tu poder. A gente não está aqui para impor a vontade para ninguém do floral, né? Na verdade, ela sentiu o que já é. O campo estava dizendo é esse floral que ela precisa. O campo dizia, este é o floral que esta pessoa necessita. Então, foi só uma confirmação. Tá? Considero uma confirmação.
de que vas por bom caminho, de que você tá indo por bom caminho, tá? Bien. Bem. A Patrícia falou que vai fazer a reciclagem também. Muito bem. Antes de fechar, vamos fazer assim. O próximo encontro é o último. El próximo encuentro es el último. Então, eu vou tirar uma carta aqui, Entonces voy a sacarles una carta aquí, só uma para o grupo, solo una para el grupo, e nós vamos conversar disso no próximo encontro. y vamos a conversar de eso en el próximo encuentro. Ou seja, eu vou escolher agora uma carta Entonces voy a escoger ahora una carta e eu vou, de alguma forma, deixar como se fosse para vocês sentirem por que veio essa carta. y voy a dejarles como si fuese, ¿por qué salió esa carta? Uhum. Qual que é a mensagem que esse floral está me deixando? ¿Cuál es el mensaje que esa carta me está dejando? Oh. Lucidez. Coragem para ser. Coragem para ser. Coraje para ser. A frase é eu sigo a mim. La frase es yo me sigo a mí. Trabalha persistir no caminho da luz. Trabaja persistir en el camino de la luz. Confiar na própria luz. Confiar en la propia luz. Liberdade e autenticidade. Libertad y autenticidad. E honrar as próprias escolhas. Y honrar las propias elecciones. Eu fico quieta, porque dá muita vontade de falar. Yo me quedo quieta porque tengo muchas ganas de hablar. Então, fiquem com o floral lucidez, Quédense con el floral lucidez, meditando nas informações que eu trouxe hoje, meditando en las informaciones que traje hoy, refletindo sobre os exemplos que nos deu o Dr. Edward Bach. reflexionando sobre los ejemplos que nos dio Dr. Bach, E a gente se vê no próximo encontro. y nos vemos en el próximo encuentro. No, solo cortar a gravação, não cortes el post. Gratidão, gratidão. Gracias, gracias, gracias.